Shalom, eu sou a Silvana Mara e nós vamos começar agora uma série de estudos voltados para a área da formação do eu. Vocês viram que eu dei uma sumida aqui do YouTube, porque, gente, eu tava de saco cheio de ficar falando de libertação, de cura interior. A gente tem que crescer, né? A nossa vida é uma vida de crescimento. Se o cristão ficar estagnado no mesmo assunto por anos, ele está no deserto e vai morrer no deserto. E eu falei, não aguento mais. Então parei, pus o pé no freio e fui orar, e o Senhor falou assim: entra no teu elemento. E entrar no meu elemento quer dizer falar, trazer para você um material que vai provocar em você uma transformação interior. Cura interior, libertação é muito legal, mas tem pessoas que só vêm aqui para isso. E eu não quero ficar aqui fazendo o que todo mundo faz. Eu quero fazer aquilo que Cristo me mandou fazer, que é ajudar você na transição entre o deserto e entrar na sua Canaã espiritual. Então hoje nós vamos começar essa série. Daqui para frente você vai me ouvir falando de cura interior, porque quando nós falamos da formação do eu, e você sempre me ouve falar aqui que você só consegue ver a Deus se o seu coração estiver curado. Um coração puro verá a Deus, o puro de coração verá a Deus. E coração nas escrituras, nesse contexto, está falando de um coração curado. Enquanto houverem feridas emocionais, enquanto nós tivermos um coração de amargura, de tristeza, de solidão, de desamparo, de orfandade, nós não vamos ver a Deus. Nós não vamos conseguir nos relacionar, conectar com Deus, porque a nossa ferida emocional fala mais alto do que é o nosso desejo de estar conectado com Deus. Você vai me ouvir falar, porque não tem como falar de formação do eu sem falar de um coração curado. Mas não vai ser mais o foco. O foco daqui para frente é te ajudar a entender o que esse eu está fazendo aí, né? Quem é você em Cristo? Te ajudar a entender os processos que você está vivendo dentro do sofrimento do dia a dia. O sofrimento na sua vida tem um papel primordial, interessante, para te ajudar no seu crescimento e na posse do seu eu, da sua nova criatura em Cristo Jesus, que é o seu eu celestial. A palavra de Deus diz que o próprio Jesus aprendeu a obediência através de tudo aquilo que sofreu. Se nosso Senhor Jesus, que é a matriz divina, que é o primeiro dentre muitos irmãos, ele sofreu e foi através do sofrimento que ele foi aprendendo a depender do Pai. Imagina você e eu, filho. Imagina a gente. Jesus nunca pecou e ele sofreu. Imagina eu e você, que nascemos gerados no pecado. Vamos lá, arquétipo bíblico. Se você gosta desse assunto, se você é um com o meu coração, tem o meu DNA profético e você entende que é a posse de um eu saudável que vai colocar você na tua Canaã espiritual, já deixa o seu joinha, deixa o seu gostei, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Fale bem de mim por aí, ou fale mal, né? Fale bem ou fale mal, tanto faz. Deixa o seu joinha e vamos falar sobre arquétipos. A importância do arquétipo na formação do eu. Então vamos lá, essa é a primeira aula, vai ser uma sequência de aulas, então nós vamos cobrir vários arquétipos, figuras arquetípicas aí. Gente, o que a palavra arquétipo quer dizer? Arque, em grego, quer dizer antigo, arque. E tipo, ou tipos, que no grego é diferente a acentuação, tipo ou tipos quer dizer forma ou molde. Então, quando você pega essas duas palavras e une, arquétipos são formas ou moldes, são formas ou padrões de personalidades e comportamentos. Porque a gente vai focar agora em personalidade, na construção de um eu saudável, na construção de um eu divino.
E o tal do eu sombra, né, que está por aí enchendo o nosso saco e nos distanciando de Cristo. Então a palavra arquétipos quer dizer isso, são formas ou padrões antigos. São padrões comportamentais, padrões de personalidades, padrões emocionais. E o Jung identificou esses padrões na psicanálise como sendo 12 padrões de personalidade. Mas ele não descobriu a roda, não, porque a Bíblia, desde o começo, desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia fala de arquétipos ou dos patriarcas. O que são esses patriarcas que a gente vê de Gênesis até o último livro, Apocalipse? Eles sentarão na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. São arquétipos. Então nós vamos trabalhar com essas formas antigas, esses arquétipos que permeiam o mundo cristão. Você assistiu o vídeo anterior, quando eu falei dos arquétipos na viagem da alma, na jornada da alma, na jornada de Radassa. Não vai ser nesse canal, vai ser no outro canal que eu vou contar a história de Radassa, que na verdade é a tua alma, é uma linguagem para a tua alma. Ali é outra abordagem, é que eu vou ampliar o nosso estudo na formação do eu, e lá na psicanálise do espírito nós vamos trabalhar com como que essa alma desenvolve a maturidade de varão perfeito. Ela vai passar por toda uma viagem, todo um processo aí de despertar espiritual. Aqui nós vamos abordar só a questão da formação da personalidade do crente. Do crente, viu? Então, voltando aqui, os arquétipos que eu mencionei no vídeo anterior, é isso que nós vamos falar aqui, das formas antigas. E nós vamos ver o primeiro arquétipo que eu escolhi para falar. Claro que tem um antes dele, mas eu quero começar aqui por Adão. Quando nós olhamos para o arquétipo, para a forma antiga da palavra de Adão, gente, pelo amor de Jesus Cristo, entenda que Adão quer dizer ser humano, humanidade. A palavra Adão não se refere aqui somente a uma pessoa, mas a humanidade. Isso inclui você e eu, Adão, né? Eu não sou mais adâmica nem você. Então, quem que é esse Adão? Quando nós falamos de formação da personalidade, Adão, quando nós falamos de Adão, o que te lembra? Da desobediência, de um homem que escolheu pecar contra Deus. Então Adão, a nível de arquétipo, ele representa na palavra de Deus e representa na nossa psique a manifestação física da desobediência. Tá? Segura essa revelação aí. Adão representa a manifestação física da desobediência. Então, Adão é esse primeiro personagem bíblico que eu escolhi tratar. Tem dentro só de Gênesis ali, gente, tem quase todos os arquétipos que nós vamos ter que trabalhar pro resto da sua vida, até Apocalipse, até a vinda de Jesus. Após a queda, Adão se tornou consciente de si mesmo. Até antes de cair no pecado, Adão ele era 100% consciente de Deus. Ele vivia num êxtase, num nirvana espiritual, onde ele dependia do Pai, onde ele dependia de Elohim 25 horas por dia. Ele vivia na eternidade, não tinha tempo como tem no nosso tempo. Então Adão, ele era 100% consciente de Deus. Toda a vida de Adão, tudo que Adão fazia ali naquele ambiente protegido chamado Éden, tudo que Adão fazia nesse ambiente protegido, ele fazia cônscio da presença de Deus o tempo inteiro. Então, o tempo todo, Deus era para Adão o ar que ele respirava, ou a humanidade. Vou colocar aqui humanidade para você não tirar o seu da reta. Então, a humanidade, ela, diante de Deus, ela tinha ali os homens, os seres humanos tinham diante de Deus tudo o que precisava, tudo o que eles precisavam para o dia a dia, Deus tinha criado, deixado no Éden. Não havia falta de nada. Então, nesse estágio de inocência, nesse estágio de conexão com o Pai, Adão, ele era 100% consciente de Deus. Com a queda, Adão agora
Aos poucos perde essa consciência de que Deus é o tudo em todos, que Deus supre todas as necessidades dele. E agora Adão começa a olhar para ele. Ele se torna consciente de si mesmo. Então ele começa, a partir da queda, a se ver separado de Deus. Com a queda veio a expulsão, o exílio do paraíso. E ao ser expulso do paraíso, do Éden, o ser humano, o que ele fez? Veio esse vazio, criou um vazio no ser humano, criou um vazio em Adão. E como que Adão tentou preencher agora esse vazio, já que ele já não é mais 100% consciente de Deus, mas 100% consciente dele mesmo? Agora Adão começa a preencher esse vazio com o ego. Ego em grego quer dizer eu. Quando nós falamos do nosso sistema de personalidade, o ego, o eu, é formado de várias subpersonalidades ou partes que eu venho chamando durante todos esses anos aí de protetores de ego. Os protetores de ego são símbolos, representações, você já assistiu num vídeo que eu subi aqui no canal, são símbolos do nosso subconsciente, são todas as nossas memórias de vida. O ego inclui memórias também dos nossos ancestrais, porque é uma informação que está escrita na nossa mente subconsciente. E essas memórias ancestrais são coisas e situações que eu e você não vivemos, mas está registrado no profundo das nossas memórias. Estão estocadas na nossa memória ou na nossa mente subconsciente. A isso, a palavra de Deus vai chamar quê? De maldição que é passada de pais para filhos. O que é o ego? Então, o ego ele é formado das nossas percepções, do nosso dia a dia, de quem nós somos, e essas percepções são carregadas de uma voltagem emocional, por isso que acaba se tornando todo um bololô emocional. E nós herdamos dos nossos antepassados a genética emocional deles. Tanto do lado do pai quanto da mãe, essa genética emocional vem sendo passada de pais para filhos por gerações e chegou em você e em mim. Então o ego é esse eu fajuto, é esse eu sabotador, é esse eu derrotado, esse eu frustrado, essa pessoa que hoje está com um, amanhã está com dois, uma pessoa que sai fazendo tudo que não deveria estar fazendo, mas também não consegue parar de fazer. Por quê? Porque é o ego que está no controle. Então, quando eu e você tentamos alimentar diariamente desse ego, quando eu e você tentamos resolver as nossas vidas, as nossas paradas no braço da carne, nós estamos agindo no ego, no homem carnal. E isso aí é fruto da queda de Adão. Não existia esse eu fajuto, esse ego, antes da queda. Adão ou a humanidade era unido com Deus tão intensamente que não havia essa ideia de eu separado de Deus. E é esse nível de relacionamento com Deus que o Espírito Santo, Cristo em nós, quer trazer-nos de volta. Só vai haver em você e em mim uma verdadeira transformação na nossa mente, no nosso homem espiritual, quando nós entendermos que eu não vivo separado, o eu não existe separado do eu absoluto, que é o Pai. Assiste aquele videozinho meu curtinho sobre a jornada de Radassa. De novo, gente, pelo amor de Deus, Radassa é uma figura simbólica. Não tá na Bíblia. Claro que não tá, eu estou usando uma figura de linguagem aqui para não falar assim a viagem do teu espírito ou a viagem da tua alma, né? Na verdade, Radassa ali, ela representa a nossa essência. Eu usei a palavra Radassa porque eu achei que ficou bonitinho. Tá bom? Para não ficar assim a viagem da alma, viagem da alma. Radassa fica mais bonitinho do que a alma da alma e serve para homem e mulher.
Então não existia o ego antes da queda. E você e eu, nós somos frutos do eu absoluto. O que Jesus está tentando fazer, nos ensinar, quando Jesus traz a realidade na jornada dele, no dia a dia dele. Ele mostra um filho, que Jesus aqui é o eu, é o filho primogênito, dentre muitos filhos. Jesus é a matriz divina. Deus pegou Jesus, fez um modelo, e através desse modelo, desse molde, desse arquétipo, agora ele molda todos os demais filhos. Arquétipo está presente de Gênesis a Apocalipse. Mas agora vamos focar no arquétipo aqui de Adão, né? Então, o Adão, ele era conectado com Deus, era um ser espiritual e era 100% conectado com Deus. Ele não tinha essa necessidade de se definir. Presta atenção nisso aqui. Adão não tinha necessidade de se definir, de provar nada para ninguém. Ele não tinha necessidade de ter que ficar mostrando o quão ele sabia, o que ele não sabia fazer, o quão ele era bonzinho, o quanto ele era ruinzinho, o quanto ele era o sabichão da coisa. Ele não tinha que se definir para ninguém. E ele não tinha necessidade de se comparar com os demais humanos. Ai, Silvana, tinha mais humanos nessa parada. Eu estou usando a palavra Adão como humanidade. E agora eu vou sair nessa semana que vem, você vai assistir lá no outro canal, falando sobre a queda da humanidade. De novo, estou trazendo ali uma linguagem simbólica e você vai entender o que aconteceu com a queda da humanidade. Adão não estava sozinho ali, não. Então, a queda da humanidade, a queda de Adão foi um evento que nos separou de Deus. E toda separação traz perda, traz dano, traz dor. E essa separação criou um vazio dentro de nós, seres humanos. E esse vazio ego, esse eu fajuto aí, vai estar tentando suprir. Então, o que é o ego? Quando nós falamos de ego, é uma máscara. Eu já falei daqui dos protetores de ego, que são máscaras ou personalidades ou subpersonalidades. São as máscaras que nós colocamos para lidar com as situações do dia a dia. E essas máscaras nós usamos para nos proteger do mundo. O ego, ele nos ajuda a nos sentir seguros e aceitos. Porque para cada situação eu vou tentar ganhar a aceitação daquele grupo que eu estou performando. O que é performar? Eu sou uma atriz, você é um ator, você põe uma máscara e para aquele grupo você faz um papel todo ali mirabolante, né? Para tentar ganhar aceitação. Ixi, quanto mais a gente for para dentro da igreja, pior esse negócio fica. Mais máscaras nós vamos pôr para sustentar um eu santo, né? Um eu santarrão. Mas essas máscaras, ao mesmo tempo, ela nos limita e nos impede de sermos quem realmente nós somos aqui dentro, em essência. Então, quando vivemos de acordo com o eu fajuto, com o ego, nós estamos vivendo uma mentira. E 99,9999% da humanidade, daqueles que estão vivos sobre o planeta, vivem a nível de ego. Estão vivendo uma mentira. Estão desconectados de quem são, na verdade. O ego é quem você pensa ser. O ego é tudo aquilo que nós fazemos, ou que você faz, que você pensa e sente, com base nas tuas, né, dos outros, nas tuas percepções de você mesmo. É os seus achômetros. Quando você está no computador fazendo um negócio, não vai ter uma vozinha falando assim, ai, como que eu sou distraído, como que eu sou burro, como que eu não dou conta. Isso aí é a obra do ego. É a percepção que você tem de você mesmo. Aí você é solteiro ou solteira, vai sair para dar um rolê, aí você vai, veste uma roupa, olha no espelho, vira para lá, vira para cá, empina o bumbum, dá uma levantada no peito, levanta a cabeça, nossa, como que eu tô gostoso, eu gostosa. É uma percepção tua, de você mesmo. Não é a percepção dos outros.
Vamos usar o contrário. A pessoa vai, olha no espelho, compra roupa bonita, roupa de marca, mas põe a roupa, olha no espelho e fala, nossa, como que eu tô gorda, como que eu sou gorda. Ai, credo, que roupa feia, horrorosa. É uma percepção de você mesmo. Isso aí é papel do ego. São os seus diálogos interiores que estão te acusando, ou levantando a tua bola, ou te colocando lá no chinelo. Ou em várias situações. Você que vem me acompanhando aí, você vê que eu estou sempre falando de protetor de ego, são essas vozes dentro de nós. Então, essas percepções são formadas por nossas memórias, o que a gente viveu, vem vivendo desde a infância, são formadas pelas nossas experiências e crenças, naquilo que nós fomos ensinados a acreditar através dos nossos pais, através dos nossos parentes, professores, um contexto social. Então, antes da queda de Adão ou da humanidade, esse ego não existia esse eu máscara, porque como que você vai ter máscara na presença do Deus vivo que conhece tudo e todos? Como que você vai ter máscara na presença de outros seres humanos numa dimensão de glória em que nada é oculto? Não tinha. O ego são as máscaras, são as sombras da nossa personalidade. Se você habita na luz e eu habito na luz, como que vai ter sombras ali, né? Então, Adão, por ser esse ser espiritual conectado a Deus, ele não tinha necessidade de se definir ou se comparar com mais ninguém. Por isso, porque ele habitava 100% na luz. Então, quando nós vivemos de acordo com o ego, essa áurea, essa alma que nós vivemos, a gente vai vivendo essa mentira e vamos nos identificando. O problema do ego aqui é que você se identifica com as tuas memórias, com as tuas lembranças do passado, com as experiências que você viveu, com as crenças. Mas aonde que está a mentira? É que você não é as tuas experiências. Você não é as tuas memórias. Então Deus nos criou para sermos mais do que apenas nosso ego, que é essa projeção das nossas memórias e das nossas experiências passadas. Deus não criou você e eu para a gente viver aqui repetindo memórias e lembranças de nós mesmos do passado. Você é mais do que isso. Então, ao longo dos dias, após a queda, Adão e sua esposa foram amaldiçoados por Elohim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque ali estavam os três, né, na criação do homem. E a maldição foi para a raça humana, que daquele dia em diante, Adão, ou a raça humana, tinham que ser para eles mesmos o seu próprio Deus. Aqui está o problema da separação. No dia em que Adão escolheu se separar de Deus, pecando contra Deus, o que ele estava, qual que veio a maldição que veio sobre ele? Lembrando que ele é o nosso molde, do homem imperfeito, da desobediência. Deus falou para Adão, agora se vira, meu filho, sai aqui do meu jardim, você vai lá para a terra, para a terceira dimensão. O Éden é aqui mesmo no planeta, gente, numa outra dimensão. A dimensão do reino. O Éden hoje para nós é o reino de Deus. Essa dimensão está aqui, paralelo comigo e com você, o tempo todo. Sempre esteve, nunca saiu daqui. Fomos nós que fomos expulsos dessa dimensão de glória e entramos na terceira dimensão, que é a dimensão regida pelo tempo e espaço. Pelo espaço geográfico, né? Então, daquele dia em diante, quando Adão ou a humanidade pecou contra Deus, agora Deus falou, olha, agora você vai prover para sua própria necessidade. Daquele dia em diante, Adão agora teve que se tornar o seu próprio Deus. Então, naquele dia da queda, um dia cansado, fatídico, depois você vai entender por que eu estou falando isso, Deus Elohim era a fonte de provisão do ser humano no jardim chamado Éden, não faltava nada para a raça humana, tinha de tudo ali para todo ser humano. Então Deus no Éden, ou supria tudo em todos,
Primeiro Deus criou todos os animais, todas as árvores de alimento, Deus criou todos os rios. Depois que Deus criou toda uma situação para que o homem fosse alimentado e vivesse do Éden, é que Deus criou o homem, criou o corpo do homem. Foi que Deus trouxe o homem, o espírito humano, em conexão com o corpo físico. Primeiro tinha toda a provisão, Deus primeiro fez toda a provisão para a chegada dos bebês. Não faltava nada. E não falta nada no reino de Deus para nós. É isso que Jesus veio mostrar. Deus Elohim era a própria vida e seiva que corria pelo corpo e mente de Adão. Não havia separação do que era de Elohim do que era de Adão. Agora, dentro desse contexto de Éden, Adão tinha tudo, gente. A raça humana tinha de tudo. Adão era rei sobre a terra eterna, sobre o jardim. Adão tinha em Deus tudo o que precisava para levar a cabo sua missão. Qual que era a missão de Adão? Trabalhar. A palavra eregon, no hebraico, quer dizer trabalhar. No que Adão tinha que trabalhar, no que você e eu, como filhos de Deus, temos que trabalhar. A única função de Adão, dentro de um contexto em que ele tinha toda a provisão para comer, beber, dormir e não pagar, o único trabalho que Adão tinha que ter era de vir a ser. Vir a ser o quê? Quem? Ele mesmo. Dentro desse contexto protegido, desse estado protegido ali no Éden, o papel de Adão, o papel da raça humana, era de vir a ser ou tornar-se quem Deus desenhou eles para ser. Então, enquanto Adão exercia ali dentro do Éden o papel dele de cuidar, gerenciar o jardim, dar nome para os animais, cuidar do Éden, ou do santuário de Deus, ele estava desenvolvendo dentro dele habilidades de um Deus, porque Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se você é criado à imagem e semelhança de Deus, você é um Deus. Se você é criado à imagem e semelhança de um cachorro, poodle, você vai nascer poodle. Se você é criado à imagem e semelhança de um cachorro vira-lata é meio complicado porque tem uns pais estranhos, você vai sair um vira-lata, mas está dentro da família canina. Eu não sei por que as pessoas ficam bravos comigo aqui quando eu falo que nós estamos inseridos na divindade. Se nós nascemos de Deus, nós vamos ser o quê? Cabrito? Cabra? Não tem lógica. Tem um povo doido que viaja. E esse povo doido é convidado a sair daqui, pelo amor de Deus. Não fica aqui escutando meus vídeos e depois ficar enchendo o saco, usando o comentário para pregar, não. Vai com a sua religião para lá. Vamos voltar aqui para dentro do que interessa. Vir a ser. A única missão que Adão tinha dentro do Éden é de vir a ser quem Deus criou ele para ser. E por enquanto ele trabalhava essa construção de um eu divino dentro do jardim, ele ia aprendendo com o próprio Pai, com o próprio Elohim, a trabalhar. Tanto é que Deus visitava o Adão ali de dia e à tarde, de manhã e de tarde. Por quê? Porque o filho precisa ver o pai trabalhar para trabalhar também. O filho só faz aquilo que vê o pai fazer. Então Deus tinha que visitá-lo todos os dias para ensinar o que fazer. Tanto é que Deus trouxe os animais para Adão e falou, olha, agora dá nome para eles. Como que Adão ia saber o nome dos animais? Ele recebeu um download de Deus aí, né? Então Deus colocou a humanidade num ambiente protegido, num jardim protegido e falou para eles, trabalhem, venham assim. E é isso que ele está falando para nós todos os dias da nossa vida. A tua única missão, enquanto ser humano, é vir a ser. É você descobrir quem você é nele e trabalhar, trazer à tona a sua verdadeira essência. Porque se você não fizer isso, o ego vai te dominar. Então a única forma de Adão vir a ser era trabalhando as suas habilidades, talentos natos. À medida que ele trabalhava essas habilidades,
Aos poucos ele ia também obtendo uma compreensão mais ampla de quem ele era nele. Compreensão de eu. Do seu eu em Elohim, do seu eu nele. A sua identidade divina, única, diferente dos demais humanos. Então, quando Deus fala para nós, trabalhe, Eregon, ele está falando o quê? Que dentro de todo esse escopo do dia a dia, das lutas que você vem enfrentando, dos sofrimentos que você vem enfrentando, são oportunidades divinas para que você possa ter uma compreensão mais ampla de um eu saudável, de um eu em que Cristo está entronizado na sua psique. Cristo Jesus vai ser o cerne do nosso eu. E aqui está a principal pegada dos dois Adão. Jesus é o segundo Adão, o último Adão. E Adão foi o primeiro Adão. Olha que óbvio. Adão foi o primeiro Adão e Jesus o último Adão. Nossa, que coisa mais óbvia. Mas os dois são formas, os dois são moldes. Adão é o molde da desobediência, o arquétipo da desobediência, e Cristo, Jesus Cristo, é o arquétipo, é o molde do Filho perfeito, do Filho obediente. E eu vou continuar esse assunto no próximo vídeo, para não estender muito, para você voltar aqui e assistir a próxima semana. Eu vou terminar com isso. O vir a ser, a única missão sua aqui na terra, criatura do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, a sua única missão na terra é vir a ser, é trazer à tona o seu eu verdadeiro, porque enquanto você não despertar para essa realidade, você vai estar vivendo a base do ego. Acho que vou ter que... Vou encerrar com isso aqui para eu pular para outro. Então, Deus é o Pai de todos os espíritos ou energias psíquicas. Espíritos são psiquismos ou psíquicos, né? Porque tem... O que é uma energia psíquica? É uma energia que pensa, sente e age. O Espírito Santo, por que o Espírito Santo é uma pessoa, um psíquico, ou uma energia psíquica? Porque o Espírito Santo tem vontade própria, ele pensa e ele age. É uma energia. Todas as energias psíquicas foram criadas por Deus, por nosso Pai, Elohim, mas ele entregou o domínio de todas essas energias psíquicas ao homem. Deus deu ao homem o poder para reger sobre todos os psiquismos na Terra. Gênesis 1:27, eu acho que eu pus aqui errado, é 1:28 se não me engano. Deus deu ao homem domínio sobre os peixes do mar, representando homens, o mar representa as nações. Sobre as aves do céu representa os anjos, sobre os animais do campo representa os animais mesmo, que a Bíblia chama de alma vivente. Sobre os répteis que rastejam, os demônios. Então Deus deu ao ser humano domínio sobre todas as energias psíquicas dentro da Terra. Deus havia criado Adão um pouco menor do que os anjos, mas colocou todas as coisas, sujeitou todas as coisas ao domínio de Adão. Adão representando a humanidade. Foi criado por Deus para ser um Deus. Adão era um Deus, um Elohim. Adão é uma matriz divina que deu errado, né? Que escolheu o errado. Então, o que Deus esperava de Adão? Que ele trabalhasse a sua evolução dentro do sistema divino e se tornasse um Deus maduro. E onde era para Adão vir a ser um Deus? Na Terra, no Éden. O alvo de Deus Pai era e é até hoje, sempre será, que a Terra seja a expressão exata de tudo que há no céu. Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade assim na Terra como no céu. Porém, o céu é uma dimensão espiritual e a Terra é uma dimensão física.
E tudo que tem no céu tem na terra. Não se iluda não, tudo que tem no céu tem na terra. Mas aí, né, entrou a corrupção. E eu vou parar aqui no vídeo. Volta aqui para você assistir a continuidade desse vídeo, para você entender quem você é. Como que nós estamos operando numa matriz. Nós temos duas matrizes, duas formas divinas. Nós temos a matriz adâmica, que é a nossa alma, o nosso ego opera nela e é inimiga do Espírito Santo, é inimiga de Deus. Leia Romanos, capítulo 7, vai falar dessa inimizade da carne, do ego, que milita contra o Espírito. Que milita contra o Espírito é o nosso ego. E você vai ver que essas duas matrizes divinas operam em nós. O ego, militando contra o Espírito, e nós temos a matriz divina Cristo. Em Romanos 8 vai falar que eu e você temos a mente de Cristo. É tremendo, gente. Quando nós falamos de formação do eu, você precisa entender como que essas duas naturezas estão aí dentro de você, guerreando e deixando você em maus lençóis. A formação de um eu doente, de um eu fajuto, pertence ao ego e veio de Adão. Agora, eu e você estamos aqui na Terra com a única e sola missão de vir a ser. E esse vir a ser ou tornar-se quem nós nascemos para ser é a habilidade do nosso eu espiritual. Por isso que existe tanta guerra dentro do nosso mundo de pensamentos, porque são duas entidades separadas, lutando para prevalecer. A maior guerra espiritual que acontece é a guerra pela sua identidade. O seu ego tentando sufocar para que você não cumpra o seu único papel, a sua única missão aqui na Terra, que é de vir a ser. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, eu oro por este irmão, por esta irmã que está aqui assistindo esse vídeo, que o Senhor possa estar falando ao coração deste irmão e desta irmã, ministrando ao coração deste irmão, desta irmã, o que o Senhor tem colocado, qual a semente eterna que o Senhor tem colocado dentro de cada um deles aqui, Pai, para que venham a ser nesses dias o que o Senhor projetou para que seja. Que esse irmão, que essa irmã não perca tempo com as distrações da vida, não perca tempo com as distrações que o mundo oferece. E enquanto o tempo passa, essa irmã está perdido com as sombras da sua personalidade, com seu ego, e vai morrer cópia de Satanás, cópia de Adão, sendo que nós temos um maior tesouro escondido dentro de nós, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Senhor, ensina meu irmão, a minha irmã, a aguçar o seu ouvido, o seu sentido espiritual para ouvir a tua voz e andar nela. E vir a ser, mesmo em face, e olhar para o sofrimento como sendo uma oportunidade de crescer, de vir a ser, de ter parceria com Elohim e vir mostrar na sua personalidade o caráter e a personalidade de Cristo. Essa é a minha oração por meu irmão e minha irmã nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você gosta desse tipo de conteúdo, volta aqui e assiste mais, porque daqui para frente, gente, eu vou falar sobre isso. A minha missão é te ajudar a entrar pelas portas. Lembra de deixar seu joinha, se inscreve no canal, manda esse vídeo para mais gente. E se você gosta desse conteúdo e quiser contribuir com esse ministério, você pode mandar um Pix de qualquer valor para ionescoladeprófetas@gmail.com. Você vai ter a chave Pix sempre fica aqui na descrição do vídeo. E Deus te abençoe, a gente se vê. Fica com Deus, até a próxima semana.